Fala aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 21. Hoje nós vamos tratar de equilíbrio estático de um ponto material. Galera, vocês já estão careca aí de saber da primeira lei de Newton e que, em decorrência dela, para que um corpo esteja em equilíbrio, seja estático, seja em repouso, seja dinâmico em movimento retilíneo uniforme, é necessário que a resultante das forças que atuam sobre o corpo seja nula, ou seja, a força resultante é igual a zero, beleza? É o vetor nulo. Ok, vocês lembram disso aí, beleza. Temos aqui uma situação de equilíbrio estático aí, tá? Na verdade, são duas situações. É o mesmo ginasta, tá? Observe o seguinte: o peso do atleta, que é o que os braços dele estão sustentando, não mudou de uma situação para outra. Mas, quando ele está nessa configuração aqui, o atleta precisa fazer muito mais força do que a força que ele está fazendo aqui. Ou seja, aqui os braços dele estão fazendo mais força do que nessa situação aqui, ó. Vamos saber por quê? Então, ó, apesar do peso se manter inalterado, naquela situação ele faz mais força. Você sabe dizer por quê? Vamos descobrir agora. Vamos usar o modelo de ponto material que nós aprendemos lá na primeira aula para resolver essa questão aí. Temos aí a situação e aqui nós temos a representação daquela situação ali num ponto material, tá? Concentramos todas as forças atuando em um único ponto, no centro de gravidade do atleta. E utilizamos aqui o eixo cartesiano, que vocês estão carecas de saber. Então vejam bem, quais são as forças que estão atuando ali no corpo do atleta? Temos a força peso atuando para baixo, a força de tensão T1, que foi transferida aqui, e a força de tensão T2, que está aqui, beleza? Então, pela primeira lei de Newton, vocês lembram que a resultante das forças tem que ser igual a zero. Então, aqui nós temos dois eixos, eixo Y e eixo X. Eu vou decompor essas forças nos dois eixos. As forças que estão atuando no eixo Y tem que ser igual a zero, e as forças que estão atuando no eixo X também tem que ser igual a zero, beleza? Então, vamos aqui, trouxe para cá que fica mais legal, ó. No eixo X tem a componente X ali da tração 2 e a componente X da tração T1. Essas duas forças ali, T1 e T2, elas têm a componente Y também, que somada as duas ali, T1x ou T1y mais T2y, deu aquele cara grandão lá. Então vamos lá, trabalhando as componentes no eixo Y, a força resultante em Y tem que ser igual a zero. Quais são as forças que nós temos em Y ali, ó? Nós temos essa força, que é a soma dessas duas componentes aqui, né? Menos a força peso, que está apontada para baixo. Então, o resultante disso daqui é zero. Então, TY menos peso é igual a zero. Acontece que TY, então, é igual a P. Na verdade, o módulo, né? O módulo de TY é igual ao módulo de P. Beleza? TY é T1 seno de θ. Olha só, aqui tem uma componente Y. Essa componente Y aqui, tá? Que nós aprendemos a calcular umas aulas atrás. Como que calcula ela? TY ali, ó, é igual ao T1, tá? Vezes o seno do ângulo de θ, que é esse parcela aqui. A mesma coisa aqui para T2, ó. T2 tem uma componente Y aqui, beleza? Tem uma componente Y, que é T2 seno de alfa. Ok? Então, TY, essa força que está equilibrando a força peso, é composta pelas trações aqui, ó, pela tração, componente da tração 2, componente da tração 1. Numa situação em que os dois ângulos aqui são iguais, vou chamar de θ, nós vamos ter o seguinte, ó, TY é T seno de θ e T seno de θ. A tração é a mesma, o ângulo é o mesmo agora, tá? Não precisa mais de T1 e T2. A tração em direção ao eixo Y ali é 2 vezes T seno de θ. Tá aí, ó. T alguma coisa mais T a mesma coisa, 2 vezes T sendo dessa coisa lá, beleza? Tá aí. Isolando o T, nós temos ali, ó,
perdão, voltando para essa situação aqui, ó, que TY era igual a P, então tá aqui, ó, TY é igual a P, ok? Agora, para descobrir o valor da tração, ela é P dividido por 2 vezes o seno de θ. Agora, observa aqui, galera, que o θ ele vai variar de 0 grau até 90 graus, tá? Esse é o valor do θ aqui. Ele pode variar entre 0 e 90. Esse é o valor dele, tá? Beleza, então tá lá, ó. O θ está preso entre 0 e 90. Quando aqui, quando o ângulo é 0, o seno é 0. Seno de 0 é 0. Seno de 90 é 1, tá? Igual a 1 grau. Vocês só sabem disso, né? Então, olha só, ele vai de 0 até 1. Na verdade, ele chega muito próximo de 0, que é a situação que não serve para nós. Porque quando ele está chegando perto de 0, isso aqui vai para 0, não existe divisão por 0. Mas digamos quando o seno chega aqui em 0,5, por exemplo, ó, 0,5, tá? Perdão, 0,05, beleza? Nessa situação aqui, ó, isso aqui vai dar um número muito pequeno, 2 vezes 0,5 dá 0,1, peso dividido por 0,1 dá 10 vezes o peso, tá? Então, quando ele está numa situação aqui que o ângulo está muito perto de 0, ele vai estar erguendo 10 vezes o próprio peso, que é bem improvável que algum atleta consiga fazer isso, tá? Então, provavelmente, nós vamos ter sempre um crucifixo mais ou menos aqui assim, que é essa posição que o atleta está ali, tá? Beleza? Quando ele vai para 90 graus é justamente aquela posição que está lá na figura ali, ó. Essa aqui, 90 graus, ó. 90 graus com eixo X, tá? 90 graus com eixo X é a posição que ele faz menos força, que é quando ele está sustentando, cada braço está sustentando metade do peso dele, tá? Então, a situação que ele faz menos força, a tração na corda tem o valor da metade do peso dele. Aqui a tração é maior do que o próprio peso, beleza? Então vamos lá. Então aqui já está resolvido aí, ó. Se tiver um exercício, o que você precisa fazer? Se você conseguir decorar a fórmula, beleza, é só vir e decorar e jogar ela e fazer. Se não conseguir, os passos para fazer aqui não são difíceis, beleza? Eu aconselho fazer os passos, acho mais legal. Você aprende melhor. Vamos lá, exemplo. Uma mulher de 60 quilos de massa descansa em uma rede mantendo equilíbrio estático. Considere congruentes os ângulos formados entre as extremidades da rede e os pontos nos quais a rede está presa. E determine as intensidades das forças aplicadas pela rede em cada um deles. Então aqui tem uma tração nessa corda aqui, tá? Beleza? Aqui tem a tração, tá? Beleza. Tem aqui um desenho para facilitar a nossa situação, ó. Então, quais são as forças que estão atuando aqui? Consideramos o conjunto rede e mulher aqui um ponto material. Todas as forças estão agindo aqui no centro de gravidade aqui, tá? E aí, então, nós temos a T2, que é essa tração aqui, e a T1, que é essa tração aqui. Mesma situação anterior, nós vamos ter que ter o somatório das forças em Y, tem que ser igual a 0. Então, nós vamos lá ver quem são as forças que estão em Y. T1Y e T2Y, tá? T1Y é T1 seno de 30. Então, aqui, ó. A força atuante, vamos botar a tração em Y. Tração em Y é T1Y mais T2Y. Quem é T1Y? Olha, T1Y é T1 seno de 30. T1 seno de 30, enquanto que T2 na direção Y é T2 seno de 30, tá? Beleza? Na direção X, não, vamos resolver logo a direção Y, depois eu explico a direção Y. Beleza. Então nós temos aqui, ó, como a resultante lá é 0, quem são as forças na direção Y?
temos essas T1 e T2Y, que nós já achamos aqui, TY, e peso. Então, aquilo lá para ser zero, eu tenho que ter o seguinte, que T na direção Y menos o peso é igual a zero, logo TY é igual ao peso. TY é T1 seno de 30 mais T2 seno de 30. Como o seno é o mesmo, a corda tem o mesmo comprimento aqui dos dois lados, T1 é igual a T2. Nós vamos ter que T duas vezes o T, o seno de 30, é igual ao peso, tá? Que foi a fórmula que nós chegamos agora há pouco. Logo, a tração na corda é igual ao peso dividido por duas vezes o seno de 30 graus, beleza? O que ele pergunta? Determine as intensidades das forças aplicadas pela rede em cada um deles. Então, olha só. Vamos achar a tensão, tá? Total ali. A tensão é o peso, qual é a massa da mulher? 60 quilos. Então, mg dividido por duas vezes. O seno de 30 é meio. Então, esse aqui é o valor da tração. Que vai ficar 60. Vamos usar a gravidade igual a 10. Dividido por 1. 600 newtons, tá? Esse é o valor da tração. Como? É isso. Tração é 600 newton em cada uma das coisas. Vamos só finalizar aqui, lá no eixo X, ó. Quem são as forças que estão atuando no eixo X? T1x e T2x. Como as forças na direção X tem que ser igual a zero, então nós temos aqui, ó, que força na direção X é T2x menos T1x. Botei T1 negativo e T2 positivo. Logo, como isso aqui tem que ser igual a zero, implica que o T2x é igual a T1x. Beleza? Menos T1x. Tá? Fechou? Fechou. É isso, né? Tração. É isso. O que mais falta aqui? Exemplos. A figura representa um sistema em equilíbrio estático em iminência de movimento. O bloco 1, de massa 8 kg, repousa sobre uma superfície horizontal rugosa, enquanto o bloco 2, de massa 3 kg, permanece suspenso pelos fios AB e BC e BD. Então temos aí 3 fios considerados ideais, ou seja, não tem massa e são inextensíveis, não esticam. Considere G igual a 10 metros por segundo quadrado. Calcule o coeficiente de atrito entre o bloco 1 e o plano horizontal no qual está apoiado. Beleza. Então, deixa eu ver se eu tenho figurinha aqui. Tem. Tá aqui as figurinhas representando todas as forças que estão atuando aqui nesse ponto, ó. Temos a tração T de BC, tá? Aqui. Nós temos a força peso no bloco 2 e temos a tração TAB aqui, tá? Puxando aqui. Beleza, vamos lá ver a somatória das forças, igual nós fizemos aqui agora. Vamos aqui para outra página. Então nós temos o seguinte, na direção Y, tá? Na direção Y nós temos aqui duas forças atuando. A força de tração BCY, que ele já desenhou aqui para nós, e a força peso 2. Então, na direção Y, ó, forças na direção Y tem que ser igual a zero. Quem são elas? Na direção Y eu tenho TY, que é T seno de θ, já vou fazer direto, tá? T seno de θ.
mais a força, ou melhor, menos a força-peso, que ela está negativa lá, é igual a zero. Então, nós temos que o T seno de θ é igual ao peso. Peso de quem? O peso da massa 2. Vamos botar peso 2, né? Aqui. Beleza. Então, vamos resolver ela aqui logo. Então, para a gente descobrir a tração. Então, nós temos aqui. Quem é a tração nesse caso? É só essa força aqui. 3 seno de θ é 0,6. Então, aqui, ó. T vezes o seno de 30 é igual a massa de 2, que é 3 quilos, vezes 10. Peraí, já botar logo aqui o 0,6, que a gente já ganha um tempinho aqui, né? Já ganhamos um tempinho aqui. Isso aqui é T vezes seno é 0,6. 0,6, beleza? Logo, a tração ali naquele fio lá vai ser 30 dividido por 0,6 dividido por 0,6. Isso aqui é a mesma coisa de 300 dividido por 6. 30 dividido por 6 dá 5. 50 newtons, tá? Essa é a tração naquela corda ali, beleza. Agora, eu quero saber as componentes X, tá? Então, nós temos ali agora as componentes X. Forças na direção X também tem que ser igual a zero, já que o sistema está em equilíbrio estático. Quem são as forças na direção X? Tem a força de atrito, segurando o corpo aqui, e tem a força de tração de AB aqui, ó, puxando o corpo A, beleza? Então, aqui nesse cara aqui, nós temos F de X, a tração AB, menos a força de atrito, isso aqui dá igual a zero, beleza? Logo, a tração de AB é igual à força de atrito, beleza? Quem é a tração de AB, galera? A tração de AB é igual a essa tração aqui, ó, de B na direção X, tá? Porque quem tá equilibrando ele aqui, ó, essa componente dessa tração aqui. Essa daqui simplesmente atua para baixo, né? E essa daqui só transfere o que está vindo dessa. E aqui nós temos então tração de AB igual a força de atrito. Beleza. Quem é a tração de AB? Tração de AB é T cosseno de θ. Tração cosseno de θ. Força de atrito é massa de A vezes a normal. A normal naquele caso lá, como o corpo aqui está em equilíbrio estático, numa superfície horizontal, a normal é igual ao peso. O módulo da normal é igual ao peso. Então, isso aqui, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Beleza? Então, T cosseno de θ, cosseno é 0,8. Então, nós temos que T vezes 0,8. Nós já sabemos que é T. Já está aqui. T é 50 newtons. Vou até botar logo aqui. Para a gente ganhar tempo. Então, ó, 50 newtons vezes o cosseno é 0,8. Isso aqui é igual a μ que ele deu para nós. Não deu? Não, é justamente o que ele quer saber. É μ vezes a normal. A normal é massa dele, que é 8 quilos, vezes a gravidade, que é 10. Vezes 10. Isso aqui, então, dá 50 vezes 0,8 dá 40. 8 vezes 10 dá 80. É igual a μ. 40 dividido por 8, μ é igual a 0,5. Não tem unidades, né? Só isso aí.
Fechamos mais esse exercício. Tem mais algum? Tem. Eu acho que eu botei bastante exemplos aqui para vocês pegarem isso aqui legal. Para pendurar um quadro em uma parede, pedaços de fio de nylon inextensíveis e muito leves serão utilizados. Se o quadro for colocado na posição 1, a tensão em cada pedaço de fio é igual a 30 newtons. Qual será a tensão em cada pedaço de fio se o quadro for colocado na posição 2 e na posição 3? Então, beleza, tá? Aqui, ele já disse para a gente que a tensão nessa situação vale 30 newtons. Beleza? Acontece, galera, que essa situação aqui é exatamente a mesma daquela, só que aberta. Mas o ângulo aqui é exatamente o mesmo, 60 graus, 60 graus, tá? Então, isso não vai fazer nenhuma diferença. Na hora que a gente trouxer isso aqui para o ponto material, utilizando lá o plano cartesiano, ó, eu posso deslocar esse vetor aqui, vem para cá, esse vetor aqui vem para cá. Mesma coisa, só que aí eu faço o contrário. Esse daqui eu deixo desse lado mesmo, esse daqui eu deixo daquele lado mesmo. Então, a tensão aqui também é 30 e aqui também é 30. Aqui já tem uma configuração diferente. Tá? 45 graus, não é isso? São. Mesma situação aqui, nós temos, ó, tensão 1, tensão 2, que vale o mesmo valor. Vou chamar só de T. Vamos lá para outra pasta aqui é melhor de escrever. Então nós temos lá T na direção Y. Lembre-se que as forças na direção Y tem que dar zero. Vamos fazer isso aqui para não esquecer. Força na direção Y tem que ser igual a zero. Quais são as forças que estão de torno na direção Y? T1 e T2, Y, tá? Ângulo de 45, ângulo de 45. Elas estão atuando para cima aqui. Então nós temos aqui, ó, essa componente, T1 seno de θ, e aqui T2 seno de θ. Como T1 e T2 é a mesma coisa, então nós temos lá, ó, T1 seno de, ou melhor, só T, vamos chamar só de T, T seno de θ mais T seno de θ é igual ao peso do quadro. Nós já vimos isso aqui, então isso aqui é 2 vezes o seno de θ, é igual ao peso, 2 vezes a tração. Né? Logo, aqui nós temos que o valor da tração será peso dividido por 2 vezes o seno de θ. O seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos ter aqui, ó. Mas, na verdade, ele quer saber o que? O peso do quadro, né? Qual é a tração? Tá. O peso do quadro... Não me deu o peso do quadro. Nós precisamos descobrir o peso do quadro primeiro. Deixa aqui, paradinho aqui. O peso do quadro é fácil de descobrir, ó. Essa mesma fórmula aqui, nós vamos chegar nela. Então, o peso já está dado aqui, ó. O peso é 2 vezes a tração seno de θ. Então, o peso é 2 vezes a tração o seno de θ. Quando o seno era 60, ele disse que a tração era 30, certo? Então, ó, o peso é 2 vezes 30 vezes seno, que é a raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Esse 2 cancela com esse aqui. E nós temos que o peso do quadro, então, é 30 raiz de 3. Beleza. Então, agora a gente volta para a nossa equaçãozinha aqui, ó. Que a gente já sabe o peso. E vamos ter que a tração, ali nessa nova configuração, é 30 raiz de 3, dividido por 2 vezes raiz de 2 sobre 2, dividido por 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Conserva a primeira, 30 raiz de 3. Multiplica pelo inverso da segunda. Esse aqui cancela aqui.
30, não precisa, né? Já fica 30 raiz de 3 sobre raiz de 2. Esse daí é o valor, a gente pode multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2 para racionalizar. Isso aqui vai ficar 30 raiz de 6 sobre 2. 30 divide por 2 dá 15 raiz de 6. Beleza? Esse é o valor da tração. Tem mais? Tem, acho que esse é o último. Um bloco de massa M permanece em equilíbrio estático sustentado pelos fios ideais AB e BC. Calcule a massa do bloco e a força de tração no fio AB. Então vamos calcular a massa do bloco, sabendo que a intensidade da tração no fio BC é igual a 240 newtons. Então aqui a tração é 240 newtons, ele deu o seno e pede para usar a gravidade igual a 10. Vamos lá então, vamos fazer o desenho das forças aqui, né? Temos aqui o eixo X, o eixo Y, o eixo X, tá. Nós temos que a tração do ângulo BC aqui, do fio BA, tração do fio BA é completamente no eixo X, não tem componente Y. Já a tração do fio BC ali, ó, ela tem uma componente Y, né, aqui e uma componente X. Qual é o valor desse ângulo aqui? Esse ângulo aqui vale θ, galera, ó. Se você traça aqui uma coisa aqui, ó, beleza? Agora aqui eu venho aqui e traço aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Veja bem, esse cara aqui tem 90 graus, esse aqui tem alfa, tá? Esse aqui tem 90 graus. Oxi, de onde eu tirei essa bolinha? Enfim, vou ficar aí. Esse aqui tem 90 graus, tá? Na verdade é para traçar esse triângulo aqui, desculpa aí. Aqui tem 90 graus. Esse cara aqui, ó, por ser complementar aquele lá, esse aqui é alfa, logo esse aqui tem que ser θ, tá bom? Então esse ângulo aqui tem aquele mesmo ângulo θ lá, fechou? Aí ele tem uma componente de força na direção Y e tem uma componente de força de tensão na direção, perdão, direção X e direção Y. Tá bom? Tá bom. E tem a força peso aqui atuando para baixo. Então vamos lá de novo para nosso esqueminha de decompor as forças na direção X e Y. Começando mais uma vez pela direção Y, isso aqui tem que dar zero. Quais são as forças na direção Y? A tensão vezes o seno desse ângulo θ aqui, ó, para cima. Tensão, seno de θ, menos o peso para baixo é igual a zero. Então, isso aqui nós já vimos, igual ao peso, beleza? Então, só tem essas duas forças na direção Y aí, tá? Sabendo que a tração no fio BC é 240, BC era justamente esse dali, porque essa tração aqui é 240, o seno é 0,6, é igual ao peso do bloco. Logo, o peso do bloco vai ser 240 vezes 0,6. Vou pegar a calculadora aqui, concentração não está boa. 240 vezes 0,6, isso nos dá 144 newtons de peso, tá? Como ele pede o peso mesmo, não a massa, tá aí. Mas de qualquer forma, isso ali pesa 14 quilos, 14,4 quilos, tá? Ok, a outra coisa que ele nos pede é que a força de tração no fio AB. Então, aqui no fio AB, quem é que está equilibrando ela? É essa força de tração aqui, ó, tá? Lá nós temos a tração no fio AB e temos a tração X do BC, tá? Tração na direção X do BC. Tração na direção X é tração cosseno de θ vai ser igual a tração
AB, que é o que ele está perguntando lá. Cosseno de θ vale 0,8, então aqui nós temos 240 vezes 0,8 é igual a tração do fio AB. Finalizando, 240 vezes 0,8, 192 newtons. Esse é o valor da tração no fio AB, 192 newtons. Terminamos essa aulinha aqui. Não terminamos, deixa eu ver aqui. Terminamos. Vamos lá, eu tenho mais 2 aulas para essa semana, vão ser aulas curtas, tá? E já finalizamos. Valeu, abraço.